Olá, todos, todas, todes, sejam muito bem-vindos. Eu sou Jason Queiroz e você está no Falácia nas Redes, como reconhecer e rebater, episódio 4, a falácia da falácia. Difícil, né? Meio complicado. Hoje a gente vai ter que ter aqueles conceitozinhos de lógica, né, muito bem definidos aqui na cachola. Intuição, né, o discernimento, para não confundir freio da Damião com freio de caminhão, né? Então, o que é a falácia da falácia? É quando supõe que o teu argumento, por conter uma falácia, ele foi bem construído, ele foi bem desenvolvido, mas ele tem uma falácia. Às vezes, né, por questões até de convívio, por exemplo, no vídeo passado nós comentamos sobre a falácia do apelo à emoção, né, ao medo, a piedade e tal. Como é uma coisa que vem desde muito cedo, às vezes a gente até tem isso internalizado de uma forma que a gente nem sabe que aquilo é uma falácia, né? O exemplo que eu dei no vídeo passado, do episódio 3, foi justamente esse, da mãe, né, que fala pra gente: tanta criança passando fome no mundo e você vai querer jogar comida fora? Não, senhor, pode comendo tudo, né? Então, existe falácias que a gente não consegue nem sequer saber que é uma falácia. Então, o que seria a falácia da falácia? É você construir todo um argumento e ter uma faláciazinha dentro. Quer ver um exemplo? Alguém cometeu uma falácia falando que a gente deve comer alimentos saudáveis porque eles são populares. Tem uma falácia, né? Aí alguém, já na vontade de comer um podrão, meter a cara num podrão, de sujar até a testa de molho, de maionese, né? Que o podrão é tão grande que você vai morder embaixo e suja a testa em cima. Já na vontade de comer aquele podrão, diz o quê? Que, como o fulano que está recomendando que eu coma comidas saudáveis, saladas, verduras e etc., carnes brancas, né? Frango, peixe, principalmente, que ele cometeu uma falácia, então todo o argumento dele deve ser descartado. Todo o argumento. Aí é igual, por exemplo, vamos supor, eu no caso sou o que chamam de cirista. Eu posto que, por exemplo, devido à gestão do Ciro Gomes, enquanto prefeito de Fortaleza e governador do estado do Ceará, há muito tempo, depois do seu irmão Cid Gomes, hoje o Ceará tem 88 das 100 melhores escolas públicas do Brasil, porque eles são muito bondosos. Eles são bondosos, não tem nada a ver com a gestão pública que eles fizeram. Eu cometi uma falácia. Aí alguém vem e diz assim: não existe nenhuma escola pública boa, você cometeu uma falácia e etc e tal, e manda tudo para as cucuias, simplesmente porque no meu argumento tem uma pequena falácia. Quer ver um exemplo disso também? Roda muito nas redes uma matéria lá de 2005, 6, 7, não sei, eu sei que a matéria tem mais de 10 anos. Foi um equívoco da Polícia Federal, um equívoco da revista Veja, que noticiou que a Polícia Federal tinha aberto inquérito contra o Ciro Gomes por desvio, não sei o que, e etc e tal.
A própria Polícia Federal, à época, emitiu nota, né, afirmando categoricamente que não havia nenhum inquérito e etc, etc, etc. A matéria com a nota da Polícia Federal já saiu do ar. Você não encontra. Nem no site da própria Polícia Federal já não tem mais, porque já passou muito tempo, não há necessidade de ficar mantendo aquele arquivo. Mas olha que interessante. O link com a matéria da Veja falando a respeito desse desvio está disponível até hoje. E aí ele é usado, né, como falácia da falácia, né? Para qualquer reconhecimento de bom desenvolvimento que se faça dos irmãos Gomes, seja Ciro, seja Cid, ou seja o Ivo, que é o atual prefeito da cidade de Sobral, pegam logo esta matéria e postam lá. Inclusive tem um link num site muito suspeito chamado CN7, né? CN7. Então só por aí a gente já tem uma intuição lógica do que, né, é o portal. Então quando você tem um argumento verdadeiro, bem estruturado, mas que tem uma pequena falácia de apelo, sei lá, por exemplo, de apelo à emoção, né? Você fez um apelo à emoção dentro do teu argumento, mas ele é todo bem estruturado, tem uma crítica sustentada na razão, a gente exclui somente a falácia e aproveita-se o argumento. Quando se exclui todo o teu argumento por conter uma pequena falácia, isso aí é a falácia da falácia. Como é que você rebate isso? Você fala, olha, você primeiro reconhece o seu erro, né? Tenhamos a hombridade de reconhecer os erros, né? Olha, realmente eu cometi uma pequena falácia, me desculpe, eu não sabia, né? Mas todo o resto aí você reafirma e esta falácia não compromete o meu argumento. Se eu retirar esta falácia, o meu argumento ele vai continuar plenamente válido, sustentado, de forma ainda muito razoável, ou seja, com bastante razão, com bastante sentido, né? Científico, com bastante sentido moral, desde que não seja uma moral religiosa, mas a moral, né, vigente, né, dentro dos limites aceitáveis ou toleráveis pela sociedade em que estamos. Ou seja, às vezes acontece de alguém defender a sua própria posição de uma maneira um pouco fraca. Às vezes porque o indivíduo é acanhado, é tímido, tem inibição para falar em público, porque nós temos, né, uma espécie de mordaça social. Eu vou até fazer um vídeo depois explicando melhor, mas a mordaça social é o seguinte: de 0 a 3 anos, o indivíduo é ensinado a falar. Fala vovó, fala titio, papai, mamãe, pinico, bolo, angu, enfim. Dos 3 anos aos 4, 5, é ensinando a falar correto. Não é vrido, é vidro. Né? Não é espelho, é espelho. E aí a gente vai ensinando a pronúncia correta das palavras. Não é a gente fomos, é nós fomos e etc. Né? E aí a gente vai ensinando a criança. Quando a criança completa lá pelos seus 6, 7 anos, que já está falando direitinho, que entra na fase dos chamados porquês. Por que isso, por que aquilo, para que isso, para que aquilo. Pronto, aí começa a mordaça, né? Garoto chato, sai daqui, cala a boca, vai para lá, vai para cá, e etc e tal. Aí
Na escola também não pode falar com a professora, porque a professora não quer assunto, já está estressada de trabalho, de isso e de aquilo, tem um monte de coisa para resolver. Não pode conversar com o coleguinha também, tem 10 minutinhos para conversar na hora do intervalo e as outras 4 horas ficar quieto, calado dentro de sala de aula, ouvindo. Aí em casa também não tem com quem falar, não pode perguntar nada. Muitas das vezes é frequentador de alguma igreja, geralmente evangélica, neopentecostal, chega na igreja também a ficar calado, ouvindo, e aí cresce nessa constante de cala a boca e ouve, cala a boca, cale a boca e obedeça, ou se obedeça, ou se obedeça, ou se obedeça. Tá muito respondão, hein? Você tá muito mal criado. Eu vou meter a mão na tua cara e responde para você ver. E aí cresce assim. Aí se for menino, chega aos 18 ainda tem o exército. Aí ou se obedeça na veia. Questiona um coronel, um sargento dentro de um quartel qualquer. Dá até morte. Enfim. E aí o camarada, depois de um tempo, é instado a falar, a ser proativo, né? E, enfim, o mercado quer espírito de liderança, bem falante e tal. Então, nós somos, né, amordaçados socialmente. Então, quando alguém constrói uma defesa fraca do argumento, né, ele é vencido por alguém mais eloquente, alguém que pareça, simplesmente pareça, ser um bom debatedor, mas não tem uma posição correta. Ele fala bem, ele é eloquente, ele é muito bem articulado, ele tem um vocabulário rico, mas tem um posicionamento muito equivocado. E aquela pessoa mais tímida, mais acanhada, né, que foi amordaçada socialmente por família, por escola, por igreja, ou se for um rapaz, até pelo quartel, aí chega aos 20 e poucos anos, não consegue defender os seus posicionamentos, ainda que corretos, de maneira firme, de maneira veemente, de maneira clara, objetiva. Então, ele, né, fraqueja por conta do próprio meio de onde ele veio. Então, assim, de repente, ele acaba cometendo uma falácia num argumento, e aí vem esse esperto, esse bem-falante, né, e etc e tal, e desqualifica tudo que ele falou, embora haja uma pequena falácia no argumento, mas como ele veio de uma mordaça social, né, ele não soube fazer uma defesa mais firme, mais eloquente, mais abrangente, né? Então ele ficou acanhado, ficou assim, né? E aí ainda cometeu uma faláciazinha no argumento dele. Aí pronto, era tudo que a outra parte queria, né? Fez uma postagenzinha lá, tímida, com um posicionamento super lúcido, super correto, super progressista, mas aí de repente brotou no comentário um bolsominion bem articulado, um bolsominion cheio de falácia, super falacioso, super reacionário, super hipócrita, né, que é o termo verdadeiro para conservador, né, porque não existe conservador, existe o cara hipócrita que quer fazer, né, ou seja, quer fazer suruba igual Flor de Lis, mas quer posar de santo, de não faça essas coisas, nem sei o que é, ou xaralabachúria de canterebas, né? Enfim, fala até em línguas. Então, essa é a falácia da falácia. Como é que você rebate? Você fala, aí entra a lógica, a razão. Aí você vai retirar somente a parte falaciosa, né? Por exemplo, a gente apelou, tem um apelo sei lá, ao popular. Alguém recomendou comer alimentos naturais porque são populares. Aí a gente vai enfiar a cara no podrão? Não. Alguém recomendou o voto no Ciro porque ele tem um bom projeto nacional de desenvolvimento e que vai fazer carinho na cabeça das pessoas. O carinho na cabeça das pessoas não invalida o projeto nacional de desenvolvimento.
né? Então fica o argumento, a premissa principal, ela continua plenamente válida, plenamente eficaz, é um posicionamento certo, né? Com um pequeno equívoco. Então você retira o pequeno equívoco, reafirma o seu posicionamento e com muita hombridade se desculpa. Olha, realmente eu cometi um equívoco, eu não sabia, eu não percebi, né? Foi sem querer, às vezes vai no automático, a gente acaba cometendo uma ou outra faláciazinha, até mesmo sem querer, né? E um bom modo é falar, olha, eu não tenho problema algum em me desculpar, né? Em reconhecer um erro, um equívoco, estou me desculpando aqui, mas isso não invalida o meu argumento no sentido de... Aí você vai e reafirma o seu argumento principal, que é, né, acabar com a falácia nas redes, né? E tentar melhorar, elevar um pouco o nível dos debates que estão por aí, né? Então, meus queridos, esse foi a falácia da falácia, nosso episódio 4. No episódio 5, ladeira escorregadia, né? Fiquem atentos, porque amanhã, não sei ao certo que horário vai ser, mas nós teremos o quinto episódio do Ladeira Escorregadia, como rebater esta falácia, como reconhecer esta falácia, né? E fazer um debate mais evoluído, mais eficaz, mais construtivo. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau!